Deus do céu. Boa tarde. Boa noite. Bom dia. Aí, galera, nós vamos falar sobre Grécia Antiga, tá? Mas antes, eu vou fazer uma pequena introdução. Vocês estão vendo essa figura aqui? Bem estranha, a Grécia Antiga? Sobre um histórico escolar. Mas o que o histórico escolar tem a ver com a história da Grécia? Quando entramos na escola, observe isso. Nossa história escolar nos acompanha durante toda a nossa vida acadêmica. Correto? Durante uma consulta médica, a primeira coisa que o médico lhe pergunta é sobre o seu histórico de saúde. Entre seus amigos, todos vão te conhecer através do seu histórico de vida, assim como você conhecerá seus amigos através da história de vida deles. Tá bom? Então, vamos lá. O importante no estudo da história é entendermos que a história só faz sentido se for aplicada no nosso dia a dia, para nosso próprio benefício e benefício da sociedade. O conhecimento da história deve ter avaliado no passado para aplicar no presente e para melhorar o futuro. Ok? Vamos lá. Vamos entrar agora literalmente na Grécia Antiga. Aqui está Creta, tá? Que nós vamos falar aqui onde chegaram os primeiros povos. Aí. Numa data remota, um povo provavelmente de origem ariana, tá vendo Creta aqui no ski? Vamos lá ver. Esse daqui é um dos palácios, uma ruína do palácio, aqui nos fotos, né? Lá em Creta, tá? Numa data remota, um povo provavelmente de origem ariana chegou à ilha de Creta, ao sul da Grécia. Esse povo fundou a cidade de Knossos, como eu falei ali, certo? E a denominação de seu rei era Minos. Então os reis lá se chamavam Minos, tá? E juntamente com uma classe de nobres poderosa, formaram o primeiro império marítimo. Ali, pelo menos um navio que conseguia sobreviver ali. Os cristãos viviam nas planícies mais férteis, onde cultivavam vinhas, cereais, oliveira, dentre outras culturas ali agrícolas. Eles eram hábeis artesãos. Eles trabalhavam com cerâmicas, metais. Por isso eles conseguiam construir, né, esses navios e esses palácios, esses grandes palácios aí. Para a época muito grande, né? Exerceram grande influência por todo o mar Egeu. Certo? Aqui nós estamos vendo quem? Os aqueus. Quem são esses aqueus? Esses camaradinhos aí, galera, eram pastores de origem indo-europeia. Chegaram à Grécia Central por volta do 1000 a.C., em busca de melhor pastagem, mas ali eles deixam a vida de nômades e se tornam sedentários. Eles vivem do pastoreio e, como exemplo ali da ilha de Creta, eles também vão formar agricultura, vão começar a plantar coisa também agora, porque se torna nômade, né? Eles formam um pequeno centro urbano, mas o mais importante dentre esses, vamos ver aqui, é Micenas, tá vendo? Os aqueus dominaram Knossos e assimilaram esse povo. Então eles se tornam um povo sólido, tá? Os aqueus ali acabam se tornando só um povo. Junto com os jônios, os eólios e os dórios, fundaram a base da sociedade grega. Vamos ver agora. Os dórios estabeleceram-se na região do Peloponeso. Ao sul da Grécia, os jônios estabeleceram na região central de Atenas, os eólios fixaram ao norte da Macedônia. Vamos ver aqui no mapa, olha. Então tá. Aqui tá os dórios.
que se estabelece aqui em Peloponeso, que é toda essa região rosinha aqui, ó. Vamos ver porque são rosinhos, né? Será que são rosinhos mesmo? Aqui eles fundam Esparta. Opa! E eles fundam Esparta aqui, tá bom? Os jônios chegaram depois e vêm aqui na Grécia Central e fundam Atenas. Ok, combinado? Os olhos, fixe-se na Macedônia aqui, nessa região nordeste aí, e funda essa Macedônia. Nós estamos falando sobre esses três povos porque é eles que vão ser referência nesse mundo clássico grego, tá? Aqui está a deusa Atena. Essa deusa Atena é a padroeira e também de onde se inspira o nome da cidade de Atena. Segundo a mitologia, a deusa tornou-se padroeira da cidade-estado, lá sempre é cidade-estado, todas elas, tá? Vencendo uma disputa com Poseidon. Os dois ofereceram dons à cidade. Poseidon, uma fonte de água salgada, Atenas, uma oliveira, e que foi considerado mais útil ali para a cidade, né, no momento. Ela também foi inventora do carro de guerra. Atena carregava sempre uma lança na mão, ela tem um protetor aqui, que é um escudo aqui, e na cabeça ela leva um capacete ornamental com a cabeça de medusa, que foi presenteada por Perseu. O animal preferido de Atena é a coruja, símbolo da sabedoria, tanto da deusa como da cidade. Temos que saber agora uma coisa. Antes do regime democrático Atenas, existia um governo oligárquico que era controlado pelos eupátridas, ou, na verdade, por uma tirania ali, tá? Essa tirania que foi implementada em Atenas fez com que houvesse retração dos direitos políticos, incentivando, portanto, uma mobilização popular que fez surgir uma nova liderança política lá, o Clístenes. De tal forma que em 510 a.C., a democracia surge em Atenas, liderado por esse Clístenes, né? Que é considerado o pai da democracia. Sacou, galera? Ele liderou uma rebelião contra o último tirano ateniense até então, né? Em Hípias. Bom, após esse evento, a Grécia foi dividida em 10 demos. Daí demos não é de demônio, não. Demos é de democracia, diferente, não sei porquê. Tem essa relação, enfim. Tá, mas vamos ver aqui como ficou a cidade já dividida agora, certo? Aqui, ó, nós temos cidadãos que agora têm direito a votar. Agora sim é democrática essa cidade, certo? Vamos ver isso. Mas as mulheres, os escravos, os metecos, que são os estrangeiros, não têm direito à cidadania. Tá, vamos ver agora. Muito bem. Aqui nós vemos a cidade, a praça lá públicas em Atenas, que era chamado de ágoras. Tá? Aqui nós vemos um cidadão em cima de um pilar aqui, com, parece, pergaminho na mão aqui, onde está escrito as leis, que deve ser implementado ali na cidade de Atenas. Aqui você vê alguém explicando, né, para o público, e aqui alguém questionando. Isso tudo figura representativa, ok? Combinado? A democracia aqui era direta. Por quê? Eles sugeriam essas leis, certo? E eles votavam nesse pessoal que sugeria as leis ou elaborar essas leis, certo? Mas essas leis, depois elaborada, tinha que ser submetido a todo cidadão ateniense aqui nessas ágoras, nessas praças aqui, tá ok?
Então a democracia aqui era direto. Vamos ver a diferença aqui. No Brasil, eu hoje, inclusive, baseada na democracia ateniense, ou pelo menos inspirada na democracia ateniense, bem como em todo o mundo ocidental, existe essa democracia que é chamada representativa. O que significa uma democracia representativa? Bom, a democracia representativa é que você elege pessoas que vão te representar. Esses são nossos políticos, tá? São o presidente da República, governadores, prefeitos, mas o poder legislativo. Então existem 3 poderes no Brasil, né, que nós elegemos. Não, 2 não elegemos, 1 não, na verdade. Bom, o poder executivo, o poder legislativo. O legislativo faz as leis. São eles que elaboram a lei, eles que executam essa lei e que aprovam essa lei. Não é igual lá nas ágoras que essa lei é submetida. Muito bem, o presidente da República, o governador, o prefeito, tem função de executar essas leis. Tá? Existe também o poder judiciário, né, que é o terceiro poder. Ele tem função de ser um poder moderador, porque ele interpreta essas leis, né, de acordo com o que está colocado, o que pelo menos o juiz acha que está colocado dentro do que esses legisladores aí, que esse poder aí que eu falei que é dos deputados aí, etc. aí, fizeram. Tá bom, vamos em frente aqui. Aqui tem Platão e aqui Aristóteles, tá? Eles representam, na verdade, aqui, junto com Sócrates, que nós veremos após isso, a escola ateniense, tá ok? Vamos ver aqui. Esses filósofos têm grande influência ainda hoje na cultura ocidental e também aqui no Brasil, tá? Bom, vimos que Platão foi discípulo de Sócrates, Aristóteles e Platão, não é? Bom, o registro sobre o que está escrito de Sócrates, quem fez foi Platão. Platão fazia oposição ao regime democrático. Tá? Ele acusava a democracia de ser responsável pela morte de Sócrates. Embora Sócrates de fato só tenha sido obrigado a tomar cicuta, um veneno letal, em 399 a.C., após a implantação de uma tirania promovida por Esparta, né? E quando ela foi dominada na Guerra do Peloponeso. Nós vamos ver isso posteriormente, tá, gente? Platão considerava Sócrates o maior dos homens. Aí ele fazia apologia a Sócrates aos deuses, né? Ele achava que Sócrates era o verdadeiro deus ali. Bom, pelo menos semideus, né? Platão defendia um reino administrado por filósofo. Ele criticava a democracia. Por que ele criticava a democracia? Ele dizia que a liberdade permitida por um regime democrático fazia com que pessoas sem preparo ético, psicológico, político, assumissem o poder da cidade. Essas pessoas despreparadas, sem condição de educação, fariam com que a cidade fosse automaticamente e sem nenhuma ética, faria com que a cidade fosse automaticamente levada a uma tirania. Ele defendia um reino administrado por filósofos, filósofos que devia administrar a cidade, muito mais inteligente. Bom, não vamos discutir isso com Platão, né? Vamos lá, vamos ver esse cara que teve uma influência gigante. Esse é o famigerado e famosíssimo Sócrates. Vamos lá. Muito bem. Aqui
a figura de Sócrates. Sócrates não era um cara muito bonito em que, onde lá na Grécia, na Atenas especialmente, o corpo masculino era o padrão de beleza suprema, tá? Ali a mulher não tinha direito nem a voto, nem ao contrário de hoje, que o corpo feminino é o exemplo de beleza. Lá não, era quem mesmo era o exemplo de beleza, era justamente o corpo masculino. E eles se exibiam, inclusive, né, lá na Olimpíada, lá que existia naquela época. Bom, beleza à parte, mas o Sócrates era considerado e era adorado por todos os seus discípulos. Onde ele falava de sua filosofia ali acadêmica, ele atraía uma multidão de jovens ali da elite, tá? De Atena. Esses jovens andavam atrás dele, na verdade, ali. Ele não trabalhava e vivia só de favores desse pessoal aí, aristocrática e da elite ali da cidade, né? Sócrates dizia que o começo da filosofia se dava quando as pessoas duvidavam de suas próprias certezas, admitiam sua ignorância e abriam mão de dogmas. Um fato que viria a marcar o resto de sua existência foi a declaração pelo oráculo de Delfos de que ele era o mais sábio dos homens. Ele ficou atônito com isso. A partir daí, ele fez diversas reflexões. Como ele se considerava o mais ignorante, agora era considerado o mais sábio ali por Delfos ali, pelo oráculo de Delfos. Bom, ele chegou a uma conclusão. Essa sabedoria só poderia residir na consciência que tinha do fato de que nada sabia. Por isso, cunhou uma das frases mais famosas da história: só sei uma coisa, que nada sei. Bom, olha, gente, aqui Sócrates, depois de Sócrates, a filosofia foi dividida em pré-socrático e pós-socrático. Olha a importância desse camaradinha, certo? Muito bem. Então, vamos dar a sequência aqui, galera. Olha o cara aí, meu. Esse é um soldado espartano, tá vendo? Olha a representação, todas as figuras são representativas aqui. Não esqueça, esses quadros são representativos de um ataque de um soldado espartano, com a espada na mão e um escudo na outra, ok? Vamos ver quem foi a cidade. Essa cidade de Esparta rivalizou com Atenas o domínio no mundo grego, tá? Durante esse período clássico. A cidade foi uma das principais e maiores polis da Grécia. Ela foi fundada no século X e se expandiu a partir do século VIII. Suas leis, conhecidas no período clássico, supostamente foram criadas por Licurgo, um legislador espartano. O regime de Esparta, como vamos ver, é muito diferente do regime de Atenas, tá bom? Vamos lá. Em frente, que atrás vem gente. Na narrativa mitológica da cidade, Esparta foi fundada por Lacedemon, que é filho de Zeus. Zeus é o principal deus grego, tá bom? Ele teria se casado com Esparta, filha de Eurotas, descendente do rei Lélix, o primeiro rei da Lacônia. Ao suceder Eurotas, Lacedemon deu nome à região, Lacedemônia, e o nome de sua esposa, a cidade, ok? Muito bem, galera, vamos em frente. A expansão territorial da Esparta sobre toda a Lacônia e a Messênia transformou o território no maior domínio de uma polis. Domina toda essa região, então se transforma na maior cidade assim grega de domínio de território. Durante a expansão, essa expansão aí que eles fazem, uma série de população foram subjugadas e colocadas sob o domínio espartano. Eles dominam os próprios irmãos lá e transformam em escravos, veremos isso. Esses esparciatas eram o corpo de elite do exército espartano. Aqui, ó, nós vamos ver
Foto das ruínas da antiga cidade de Lacônia, Esparta ali, tá bom? Esparta ali na Lacônia, tá vendo? Né? Vamos em frente. Então, pera aí. Vamos em frente, tá bom. Como vimos, como eu estava comentando, esse treinamento desses espartiatas começava aos 7 anos e seguia durante toda a vida, o que fazia dos soldados espartanos os melhores e mais disciplinados de toda a Grécia. Mas aqui, olha só, isso aqui é chocante. O bebê, os bebês que nasciam lá, eles tinham que passar por um conselho de ancião lá na cidade. Há referências textuais em Xenofonte e Plutarco de que o bebê que fosse considerado ali por esses anciões fora de padrão eram mortos, arremessados e abandonados no Monte Tageto. Então, é uma montanha muito íngreme lá, esse Monte Tageto, eles jogavam lá de cima. Se o bebê não morresse na queda, os abutres iam devorá-lo. Então, já pensou que, como eram bem tratados desde o nascimento esses caras. Mas o tratamento vai continuar ainda suave aqui, vai ver. Dos 7 anos até o envelhecimento, os espartanos dedicavam toda a sua vida ao militarismo. Só deixavam o exército quando não tivesse condição mais de servir o exército mesmo, tá? Quando tivesse muito velho, não tinha condição, abandonava. Ali era ensinado. O menino estava ali para aprender a manejar lanças, espadas, escudo, além de praticar esporte como corrida, tudo preparando para a guerra. A alfabetização ali não era, de acordo com Plutarco, o mais importante. O foco era o cara ter obediência, não ler, escrever ou aprender matéria acadêmica. Aí nós temos que fazer um entre aspas aí. Vocês observaram que em Atenas os jovens lá atenienses eram orientados por filósofos, né, em matérias acadêmicas. Aqui não, discutiam muito, falavam muito, discordavam, tinham o direito de discordar da democracia ateniense. Agora aqui não, aqui eles tinham, quanto menos um jovem espartano falasse, questionasse, né, melhor ele seria aceito dentro da sociedade espartana. Quer dizer, ali era obedecer e se calar. Era definido o mestre, um homem mais velho que acompanhava individualmente os avanços do protegido, tanto militarmente como pessoal. Há discussão acadêmica sobre isso, mas é grande a probabilidade de que a educação entre discípulo e mestre envolvesse relações homoeróticas. Essas relações homoeróticas é quando o homem mais velho tem relações sexuais com alguém muito mais jovem, como os meninos. Bom, tinha os pirecos. Quem são esses pirecos? Eles eram basicamente o grupo que durante essa expansão espartana, esse domínio, não se tornaram escravo, mas também não se tornaram cidadão. Eles trabalhavam em diferentes ofícios, como comerciante, ferreiro, produtor de arma, para as tropas espartanas, ou em outras atividades econômicas que esse pessoal não fazia, só servia o exército dos 7 anos até o resto da vida, como vimos. Tá? Esses pirecos, assim como os ilotas que veremos a seguir, que eram os escravos, poderiam fazer parte do exército, caso fossem convocados. Bom, esses ilotas, vamos lá ver? Agora aqui, opa, cadê o negócio? Opa, não, aqui, ó. Isso daqui é uma imagem representativa da escravidão dos ilotas. Aqui parece ter um espartano com chicote na mão batendo nos ilotas enquanto eles aram aqui a terra, certo? É representativa essa, como há várias imagens que eu coloco aqui são representativas, né? Tá, vamos lá então ver isso daqui. Esses ilotas eram o número mais numeroso da sociedade espartana. Eram justamente eles, os escravos. Os ilotas viviam constantemente num regime de terror mesmo. Dizia que tinha 7
ilotas para cada espartano. E como vimos, a vida dos espartanos era dedicada exclusivamente ao treinamento militar e uma elite aristocrática pequena dominava a política, né? E eles dependiam de quem? Para sobreviver e para produzir alimento? Do trabalho dos ilotas. Essa é de onde sustentavam toda a sociedade de Esparta ali. Cada espartiata, ali é interessante entender que a cidade de Esparta ali, a cidade-estado de Esparta, ela é dona de tudo, né? Mesmo o cidadão não era dono da própria vida, como vimos, esses meninos já eram levados, quer a família queira ou não, para o treinamento do exército. E também os escravos não eram do cidadão, era do Estado, o Estado cedia. Eles cediam também eles tinham um direito de terra que o Estado cedia, chamado clerói. Esse clerói era cultivado pelo ilota. Mas como ele, para treinar os jovens, eles usavam esses ilotas, para eles matar. Vai lá, mata uns ilotas lá para você perder o medo de matar a gente, né? Corre atrás dele e mata. Claro que nem se davam bem, né? Por isso. Mas enfim, essa é outra questão. Bom, e também, mas eles faziam isso daí por dois motivos, né? Tanto, por um motivo único, aliás. Tanto aqui para matar esses caras, como tudo que eles produziam, eles tentavam tomar tudo, na verdade, certo? E aí, as crianças, especialmente filhos dos ilotas, morriam tudo de fome ali, porque eles tomavam tudo justamente para que esses ilotas não crescessem mais ainda e tomassem o poder lá de Esparta, certo? Vamos em frente agora, que nós vamos ver onde essas duas cidades diferentes culturalmente vão se unir, irmãs e diferentes, hein? Bom, guerras médicas, vamos falar sobre guerras médicas agora. Durante o século 5 e 6 a.C., a Pérsia expandiu muito seu território. Graças à ação militar de Ciro, que nós estamos vendo aqui, o Grande, Cambises e Dario I. Eles anexaram uma grande área aí na Ásia Menor, até se aproximar ali das cidades. Vamos ver aqui no mapa, das cidades gregas que ficavam bem aqui, margeando esse Império Persa agora, tá vendo? Eles tomam tudo aqui, vem para cá, avançando até chegar aqui. O que acontece? No começo, os gregos tiveram uma relação amistosa com o Império Persa, mas acontece que expansionistas como eram, né, começa a ter muita influência nessas cidades jônicas ali, aqui, né, nessa região, né, cidades jônicas. Depois vamos ver que eles retomam só em 448 essas cidades, tá? No Assinado de Susa ali, no Tratado de Susa. Vamos ver o que acontece. Bom, vamos em frente. Em primeiro momento, algumas cidades começou a fazer rebelião contra esse domínio. E apoiada por quem? Por Atenas. Atenas que mandava por aqui tudo, viu? Ela é pequenininha aqui parece, mas ela tinha todo o poder em cima todas essas polis aí gregas aí. Em 492 ele tenta fazer uma ofensiva contra os gregos, mas com várias embarcações lá, mas uma tempestade lá acaba destruindo parte desse navio. Ele desiste dessa invasão, mas não desiste da invasão contra esses caras não, viu? Bom, o que eu falei, né? Ele expande, é amistosa, então a partir de 500 se rebela, tá. Então ele resolve invadir a Grécia continental. Ele queria invadir mesmo Atenas, mas tinha que passar ali para a Grécia continental ali, né? E, embora fracassado em 492, em 490 ele manda
exército considerável, com mais de 50 mil homens. E ele invade várias cidades na Grécia continental. Foi para tomar mesmo. Não foi para conversar, não. Só que ele não vai se dar bem, não. Nós vamos ver isso aqui, né? Mas ele não consegue tomar, então, as duas cidades que liderava aquilo lá. Entre outras cidades, claro, né? Mas as principais ele não resiste ali, né? Então ele não toma nem Esparta e nem Atenas. E ele vai ter um grande problema. Bom, aqui a representação da Batalha de Maratona. Tá? Vamos ver. Aqui está a demonstração de quando os persas já chegam aqui, os gregos já estavam esperando aqui, os atenienses, aliás, estavam esperando aqui, e conforme eles vão desembarcando, eles já vão eliminando esses soldados, tá? Então, esse Milcíades, ele lidera, ele era um bom estrategista, né? Excelente estrategista. Ele organiza essa ofensiva no momento em que esses caras estão desembarcando. Existe uma lenda, inclusive, que um soldado corre 40 quilômetros de maratona até Atenas para avisar sobre a vitória, que de tão exausto ele acaba morrendo. Isso daí vai gerar o que hoje chamamos a corrida de maratona, tá? Por quê? Ele corre todo esse tempo aí. É que ele avisa, o objetivo dele é avisar Atenas de que o exército grego ali já tinha ganhado dos persas lá e que estavam vindo para conter esse outro batalhão que está tentando atacar Atenas, certo? Então, eles vencem novamente os persas antes de que eles consigam atacar Atenas. Depois dessas duas vitórias aí, e conseguem rechaçar os persas, eles ganham muito prestígio entre as polis gregas, certo? Aí eles aproveitam esse prestígio e agora as cidades estão até felizes por pagar imposto para eles, né? Aí eles ampliam o poder naval e o porto de Pirineu, principal porto ali. Vamos lá. Então, com essa vitória eles ganham liderança no mundo grego, os atenienses. Tá. E formam a Liga de Delos. Tá, o que vai ser essa Liga de Delos? Vamos ver que agora o bicho vai pegar, hein? Vamos lá, galera, vamos ver. Aqui, ó. Mas o Dario lá primeiro, o rei do Império Persa, ele prepara uma invasão maior ainda, não vai desistir não. Mas ele já estava meio velhinho, né? Acaba morrendo, né? Antes desse empreendimento aí. E quem fica encarregado de promover isso, essa nova invasão, a Grécia, em 480 a.C., é o Xerxes, né? Que é seu filho. E nessa ofensiva ele recebe apoio dos cartaginenses. Por que ele recebe apoio dos cartaginenses? Acontece que Cartago ali, que ficava no norte da África ali, no extremo norte da África, a cidade de Cartago, e que era a sede dos cartaginenses, eles vão se expandindo o império deles e chega ali até no sul da Península Itálica, que hoje ali é a sola da bota da Itália, ali, vamos dizer assim, né? E eles criam treta ali com os gregos, tá? Entendeu, galera? Então aí vai dar, eles se unem juntamente com os dois contra os gregos. Vamos ver que vai dar isso. Mas aí nós vemos já, como vimos na Liga de Delos, a maioria das cidades se une para apoiar Atenas agora, tá? Inclusive Esparta, hein, que tinha muita treta também com... Opa! Aqui, ó, vamos ver esse camaradinho. Esse é o Leônidas. Aqui está uma representação de um monumento em homenagem a Leônidas. O primeiro confronto ali
entre persas e gregos ocorreu no desfiladeiro de Termópilas. Esse desfiladeiro ficava entre duas montanhas gigantes, em que, para invadir ali chegar a Atenas, especialmente, eles tinham que passar nesse desfiladeiro. Contando com um contingente infinitamente menor, até eles dizem que tem um filme que chama 300, né? Esse Leônidas, ele lidera esse grupo e impede durante vários dias, impede o Império Persa todo que entre e ataque Atenas. Olha só, hein? Agora a Esparta defendendo Atenas, olha que coisa maluca, né? É lógico que esse grupo de soldado, que é considerado herói até hoje, eles são totalmente mortos, esmagados ali pelo grande império ateniense. Mas dá tempo hábil para que os militares atenienses pudessem organizar a fuga da população. Da população e tirar todas as coisas de Atenas, viu? Eles conseguem tudo que pode tirar e tiram de lá. Mas eles conseguem, matando esses caras, né? Chegar até Atenas, eles incendiam Atenas ali. Vamos ver aqui, vai. Opa, aqui ó. Então ocorre nesse desfiladeiro onde eles resistem, ele lidera esse Leônidas, essa resistência oferece tempo para organizar e eles incendiam, os persas incendiam Atenas já abandonada, só que os atenienses atrai os persas até o canal de Salamina, onde estão esperando lá, estão de tocar, entendeu? Vamos lá ver. Aqui ó, a representação de novo de figura da Batalha de Salamina. Essas representações, aqui ele representa muito, eles querem representar muito as trirremes ateniense. A embarcação mais forte da época, não é literal sempre isso aqui, eram as embarcações mais fortes que venciam as batalhas navais, não contra os persas aqui, até contra, veremos posteriormente, contra os espartanos. Eles tinham as embarcações mais fortes, não vamos dizer navio de guerra, porque não era, mas era uma embarcação, é o que tinha de melhor na época, tá bom? Vamos em frente. Opa. Então, o que acontece? Eles utilizando uma ardilosa estratégia de guerra, os gregos conseguem sucessiva vitória contra os persas, tanto na batalha de Salamina, certo? De Plateia e de Micala. O corretor que me corrigiu, Micaela, que não reconheceu Micala, mas é Micala, tá? Com essas sucessivas vitórias, os gregos impedem a invasão à Grécia continental, bem como, bom, aí o que acontece? Então eles impedem, aqui no primeiro momento, a invasão dos persas na Grécia continental. Mas a Pérsia assinou o tratado reconhecendo a derrota só em 448, quase 50 anos de guerra. Aí sim, aí os gregos recuperam a autonomia política da cidade, também localizado na Ásia Menor, que é onde começou a treta lá, que eu mostrei lá no conflito. Vocês lembram? Lembra, galera? Bom. Então tá. Agora sim, gregos unidos jamais serão vencidos. Ah é? Vamos ver a consequência dessa polarização, desse domínio ateniense agora, né? Com a vitória, aqui ó, eu estou mostrando o templo de Apolo, a ruína do templo de Apolo aqui, também foto atual lá, porque Corintos, né, onde fica localizado esse templo do Apolo, foi estopim dessa guerra do Peloponeso, que é uma guerra entre Esparta e Atenas, que vai acabar com a predominância dessas duas cidades sobre o mundo grego ali. Vamos ver essa historinha pequena aí? Então, com a vitória sobre os persas em 479 a.C., Atenas ganha muito poder. A contribuição de imposto, tudo, fica ainda na mão de Atenas, que liderou esse ataque contra os persas, tá? Só que daí
os espartanos vai acabar deixando essa liga, vai continuar pagando imposto para Atenas, agora não fazia sentido, né? A contribuição de imposto fez com que a Atenas dominasse mais ainda a região ali, certo? Em 450, a Liga de Delos, né, que era na região do Peloponeso, foi transferido para Atenas, que acabou investindo todo esse dinheiro para melhorar sua infraestrutura. Aí vai haver Corintos, que sempre tinha lá umas treta com Atenas, historicamente, ela vai pressionar outra aliada de Esparta, que é Tebas, e eles juntos atacaram Plateia. Ora, Plateia era a cidade irmã, que a Atenas considerava irmã. Inclusive foi uma das cidades que, junto com eles, venceram aquela batalha de Maratona. Então era muito aliada. Atacou Plateia, atacou Atenas, meu. Os primeiros conflitos aconteceram ali na região do Corinto, depois vai se estender para a Ática. Aqui, ó, uma foto atual aqui, lá do litoral de Pilos, né? Aqui contemporânea. Em 425, nesse lugar aí, os espartanos foram derrotados pelos atenienses, tá bom? Bom, o que aconteceu? Corinto vai à procura de aliados ali. E Atenas, sabendo que uma cidade estava ali se aproximando de Corinto, inclusive Mégara, ele, para forçar ela a abandonar essa aliança com Corinto, que ela estava tentando fazer, eles fazem um embargo econômico contra Mégara. Bom, aí Corinto, junto com Mégara, convoca uma realização na Assembleia em Esparta, né, ali no Peloponeso, essas cidades aliadas, ali, tentando que Esparta entre em guerra contra atenienses. Eles, na verdade, eles não queriam guerra mesmo, não. Até mesmo Atenas manda lá diplomatas para tentar evitar essa guerra contra Esparta. Mas a pressão de Corinto, né, ali, que ameaçava até abandonar a liga do Peloponeso se Esparta não decretasse guerra, e pela necessidade de não perder aliados, Esparta acaba decretando guerra contra Atenas, tá? Olha aqui agora. Há um equilíbrio. Muitas nações ali gregas participam desse embate, tá? Nós vamos ver isso posteriormente. Aqui a representação do equilíbrio militar entre as forças, tá? Então, tete a tete aqui. Isso é importante entender, que é um equilíbrio enorme. Isso vai causar, depois vocês verão, um grande problema. Vamos aqui em frente, vai. Então, além disso, algumas cidades gregas que eram de regime democrático, né, e que tinha a proteção de Atenas, acabam para se rebelar, já que Atenas também está muito focada nessa guerra e perdendo poder. Tá? Bom, eles acabam assinando aí o Tratado de Nícias. Esse Tratado de Nícias, ele tem o objetivo de uma trégua de 50 anos. Só que esse sistema de Nícia, ele satisfaz só os interesses atenienses e espartanos. E não se preocupa com as outras cidades que estão envolvidas, que são a maioria ali, né? Bom, eles devolvem o que Esparta conquista para Atenas, Atenas devolve o que ela conquista, certo? Mas ela continua deixando Atenas com
com todo o poder que ela tinha anteriormente, né? Ela mantinha um grande poder, como nós afirmamos acima, né? Ela tinha a frota e as fortificações intactas, permanecia ali e prosseguir controlando todos os domínios marítimos. Imagina quanto que era isso. Mas acontece que, você vai ver, Corinthians de novo aqui, ele fica bravinho, mas não é. Depois vocês vão ver que outras nações também, ali, outras cidades, estado também fica, tá? E ela exigia que região conquistada ali pela Atena durante a guerra, como da Ambrácia e da Acarnânia, fosse devolvido. Só que eles não eram atendidos. Por isso essa trégua durou de 6 a 7 anos. Por quê? Porque, por exemplo, na região ali na Trácia e na Calcídica, essa guerra nunca nem foi suspensa. Eles continuaram guerreando, porque não contemplava todas as cidades, então não aceitaram esse tratado aí. Ah, tá. No Peloponeso ali, a Esparta fica meio isolada, porque Atena faz uma aliança aí com um camarada ali, um estratego ali, espartano, que tinha influência ali, chamado Alcíbiades, e que se alia ali a Atena, certo? Por influência dele, Argos, né, se alia a Élide e a Mantineia e ataca Epidauro e avança contra Tegeia. Mas aí Esparta, Corinto e Tebas fazem uma aliança contra esses, se juntam contra esse ataque aí de Alcíbiades e dos atenienses e derrota essa cidade. Aí Argos abandona a aliança com Atena, imagina. Aí Atena fica isolado ali no Peloponeso. Em 419, esse Alcíbiades empreende uma nova ofensiva contra Esparta. E novamente ele é derrotado, né, na Batalha de Mantineia. Ora, aí os atenienses, na verdade, diante de tanta derrota, acusam ele de impiedoso esse Alcíbiades e os adversários dele lá em Atenas e querem, na verdade, a cabeça dele ali, certo? Bom, o que ameaçado, Alcíbiades faz a seguinte coisa: ele trai Atena e muda de lado, certo? E foge para Esparta e apoia agora, em vez de apoiar Atena, ele apoia Esparta agora. Bom, com isso, os atenienses, depois de 6 meses de cerco lá pelos espartanos e essas cidades e essas polis lá, unidas lá, inclusive desse camarada aí que eu falei que é o Alcíbiades, né? Acaba se rendendo, tá? Vamos ver a consequência disso. Olha só. Aqui vai surgir os regimes tirânicos agora. Depois nós vamos ver que são esses regimes tirânicos. Tá vendo aqui, ó? Figura demonstra um meio sombrio tirânico ali, né? Nessa figura, vamos lá ver. Então, a Guerra do Peloponeso marcou o fim do Império Ateniense e da democracia, como vimos. Durante mais de 30 anos, os espartanos vai ser a força predominante ali no mundo grego. Acontece que, e aí eles instalam um monte de regime oligárquico, inclusive em Atenas, sob a tirania dos 30, que são 30 cidadãos lá, que são encarregados de mudar a Constituição, transformando a democracia grega numa tirania, tá? Só que, com o passar do tempo, várias polis começam a fazer oposição a Esparta, porque esses regimes oligárquicos, modelito espartano, desagradaram muitas cidades que antes eram democráticas, certo? Além disso, há uma concentração de dinheiro
na mão de uma oligarquia ali espartana e empobrece parte das cidades gregas ali. E além do que, ainda mais, né? Esparta tem dado até os persas para conseguir derrotar os atenienses. Então, tudo isso vai criar uma desagregação enorme entre as cidades gregas ali. E vamos ver a consequência disso. 30 anos então depois, como nós vimos, esse aqui ó, representa o batalhão sagrado de Tebas. Além do homossexualismo militarista representado aqui, esse exército aí sagrado é comandado pelo Epaminondas. Epaminondas agora, comandando ali Tebas, ele rompe com Esparta, tá? E faz uma aliança, chamada Aliança de Beócia, com Atenas. Só que ele, agora Tebas, né, Epaminondas, é que lidera a batalha contra os espartanos. Na batalha de Leuctra, em 371 a.C., eles vencem, esses camaradas aí, vamos aqui para frente, eles vencem os espartanos, certo? Aí, como disse, teve divisão interna, né? E libertam os zilotas da Messênia. Olha, você lembra que eles temiam que esses zilotas fossem libertados porque eles que sustentavam a economia espartana, porque os espartanos mesmo, cidadão, se dedicavam dos 7 anos até o fim da vida para o exército, tá? Então tá, em 404 nós vimos que os espartanos dominam Atena, agora em 371, os tebanos junto com os atenienses, né, derrota os espartanos, liberta, causando um grande problema econômico ali, que sustentava a cidade de Esparta, certo? E essas guerras são constantes. Então, essas guerras constantes vai fazer com que outras cidades que até então não tinham muita relevância se acendam ali, né, dentro do povo grego. E essas cidades, dentro dessa cidade vai estar a Macedônia. A Macedônia era uma cidade considerada pelos gregos, ficava ali no nordeste na Península Balcânica ali, no nordeste da Grécia, e embora eles se considerassem povo helênico, esses macedônicos, os gregos os consideravam um povo bárbaro, ignorantes, né? Mas em 359, com 23 anos, esse camarada aqui, ó, Felipe vai assumir o Império Macedônico. E ele forma um grande exército ali, enquanto essa cidade se debatia, ele estudava estratégia e formou um grande exército. A partir do século V, a Macedônia se tornou um reino vassalo do Império Acadêmico da Persa, tá? Vamos ver aqui. O que causou muito mágoa, né, nos macedônicos ali. Então, esse Felipe, ele queria vingança contra os persas. A Macedônia só foi libertada mesmo em 479, quando houve aquela a Liga de Delos, quando todo o continente, a Grécia continental foi libertada, eles foram libertados junto. Até então eles eram submetidos ao Império Persa. Mas não foi fácil ele dominar, foi tão simples. Ele queria diplomaticamente dominar toda a região ali, fazer uma aliança, mas não foi fácil não. Liderado por Demóstenes, uma união de cidades lutou contra a invasão macedônia ali, contra esse domínio macedônio, não é invasão, é domínio, né? No entanto, essa união não foi suficiente não. Eles perderam e foram derrotados definitivamente em 338 a.C., na Batalha de Queroneia, nome de outra cidade grega ali, tá bom. Então vamos ver. Tá vendo aqui, ó, isso aqui é Alexandre o Grande já, não é nem Felipe, tá? Aqui ele lidera um enorme império grego-macedônico montado no seu cavalo Bucéfalo, que nós vamos ver em seguida aqui. Mas vamos lá.
ele consegue unir diplomacia e militarismo e impõe uma hegemonia sobre essas cidades gregas, certo? Essas cidades-estado grego. Seu objetivo não era dominar totalmente o mundo grego. Então ele dá autonomia às cidades gregas, Estado. O objetivo dele era atacar o Império Persa, queria vingança. Então ele faz uma união e funda a Liga de Corinto, ou Liga Helênica, que pela primeira vez uniu todas as polis gregas. Ele consegue ainda, um pouco com força, um pouco e mais com diplomacia, ele liga toda essa... Ele funda essa liga aí. Ele foi assassinado antes de conseguir invadir, colocar seu plano em ação. Atenas e Esparta, depois disso, deixa de ser protagonista ali. E quem agora dá a bola, quem dá a bola é a Macedônia. Vamos ver. Quem assume o trono, na verdade, no lugar dele, é Alexandre III, tinha apenas 20 anos. Mas você vai ver que esse cara é o mesmo bom, hein? Vamos ver. Aqui está o Alexandre com seu cavalo Bucéfalos, que ele aparece na frente. Diz que ele, com esse cavalo, ele lidera a cavalaria desse exército grego-macedônico e vai construir um grande império. Vamos ver o que isso faz. Alexandre foi um dos maiores gênios militares da história. Em apenas 13 anos de império, de 336 a 333, ele formou o maior império do mundo da época. Ele conquistou o Império Persa, conquistou o Egito, foi até o Rio Indo. Ele só não foi mais porque ele acabou morrendo ali, certo? E depois se dissolve esse império aí que ele tinha formado. Alexandre, então, o que nós vimos? Alexandre fora tutelado por Aristóteles. Então é assim, ó. Platão era discípulo de Sócrates, Aristóteles discípulo de Platão e Alexandre discípulo de Aristóteles, certo? Muito bem. E ele disse que levava livro em suas campanhas de guerra lá. E ele se considerava, acho, o próprio discípulo da escola ateniense. E era, de fato, porque foi educado por Aristóteles, né? Então, Atenas, nesse caso, nunca mais recuperou seu poder imperial que tinha anteriormente. Mas ela se torna o centro intelectual do novo império, né, de Alexandre. Porque ele levava a cultura helênica para todo esse novo império e baseava-se em Atenas, que era a referência do mundo grego, para ele, especialmente para o Alexandre. E inclusive, ele fez com que várias cidades ali, quando ele conquistou o império, se transformasse em cidades democráticas, usando o mesmo modelo da cidade de Atenas, né? Pagava os impostos para ele, igual Atenas dominava as outras cidades ali no Império Romano. Esparta se negou a participar da Liga Helênica e acabou sendo punida por isso, hein? Antípatro, um líder macedônico, tomou 50 dos mais ilustres cidadãos como reféns. Depois da tomada do poder dos macedônicos, Esparta cai na obscuridade. Vejamos que ela tinha perdido já a guerra lá, tinham libertado aqueles ilotos que sustentavam a economia grega, e agora eles tomam, lembre-se também que eles eram uma oligarquia muito centralizada. Então ele toma 50 do mais do cidadão, acaba a casa de liderança ali espartano, e Esparta acaba sendo agora o que a Macedônia era anteriormente, uma cidade sem importância ali na história grega. Aqui, ó, nós vamos ver aqui, finalmente, esse quadro é pintado pelos próprios gregos lá na Grécia, né? É os filhos de Eros. Aí mostra, de novo, a homossexualidade militar na Grécia. Tá bom. O relacionamento de homossexualismo entre as tropas do exército grego era um fator que consideravam muito positivo, pois a relação amorosa entre eles fazia com que houvesse mais amor e abnegação entre os soldados, tá? Mas não era só entre os soldados que o homossexualismo era amplamente cultivado e incentivado. A classe mais nobre da Grécia
em todas as cidades, eles praticavam, divulgavam e difundiam o homossexualismo. Ah, mas eles tinham que ter filho com as mulheres, porque precisava perpetuar lá, né? E ter muitos filhos, inclusive. Eles eram obrigados, inclusive. E as mulheres não eram amantes. Seus maridos estavam sempre longe dela, ou com esses parceiros aí em homossexualismo. E elas é que tinham a obrigação de criar os novos soldados e novos cidadãos para perpetuar a sociedade grega, ok? Bom, então, gente, nós vimos aqui a diferença que tinha entre Atenas e Esparta, certo? O que nós... Atenas não só continuou influenciando o império lá de Alexandre o Grande, como mesmo depois do domínio romano, a elite lá, os filhos da elite, iam para a Grécia, em Atenas, ainda se educar. Atenas continuou sendo uma referência cultural durante o Império Romano e chega até hoje. Hoje esses Aristóteles, Platão, Sócrates ainda é referência como filósofo nos dias de hoje, não é verdade? Enquanto isso, uma cidade muito militarizada, com um regime oligárquico muito duro, acaba perdendo referência na história. Hoje, coisas como a democracia, a Olimpíada, a maratona, vem tudo da cultura ateniense. Pouca coisa restou sobre a cidade de Esparta que tenha trazido até os dias de hoje. Bom, galera, como eu falei no começo, a história tem que ter o objetivo de a gente aplicá-la, entender o que aconteceu no passado, para a gente aplicar no presente. Entender a importância, a diferença, por exemplo, de um regime como o de Atenas e de um regime como o de Esparta. Qual que se perpetua na história? Qual devemos seguir? Tá bom? Bom, eu quero agradecer pela atenção de vocês, quem conseguiu ficar até agora. Aqui vou passar a referência bibliográfica de onde eu tirei tudo isso, tá bom? Aqui, ó, de novo. Aqui não, aqui, tá? De novo. Bom, gente, obrigado por isso e pela atenção.